Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de paz que Deus tem concedido para nós. A minha reflexão nesta manhã com você está no livro de Jó, no capítulo 19. O versículo é o 25, onde Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó expressou isso num momento de muita angústia, de muita dificuldade, de muita crise na sua vida. Deus sempre se apresentou como um socorro no momento de crise. Ele é um socorro presente. No Salmo de número 46, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará ao romper da manhã. E aí ele segue dizendo, mostrando que Deus é grande e poderoso. Deus levantou, as nações se embraveceram, ou os gentios, em alguma tradução. Deus levantou a voz, a terra se derreteu, sabe? E mostrando o poder, a grandeza de Deus. E no versículo 10 do capítulo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A questão está no saber quem é que nós servimos. Para você ter um socorro na angústia, na crise, no momento de crise e dificuldade, que é o assunto que estamos abordando. Eu até preguei um dia desse uma mensagem, está gravada: quem somos nós na hora da crise, na hora que as coisas saem do nosso controle. Quem somos? O que fazemos? As coisas saíram de uma tal forma do controle de Jó, que todos os seus amigos vinham nele dizendo: Jó, você pecou, você tem falhado, você errou. Isso em outras palavras, confessa o teu pecado. Mas Jó, ele sabia em quem ele tinha crido. A humanidade vive entre crises, irmãos. Esta é uma grande verdade. De tempo em tempo, alguma crise afeta as nações. Guerras, doenças, falências financeiras. E nestes últimos dias nós temos observado e visto, por exemplo, nós vivemos a grande crise econômica, que afetou diretamente a economia mundial, não só nacional. Às vezes existe ainda uma situação muito agradável, muito confortável ainda para as pessoas. As crises trazem sempre instabilidade. Esta é uma verdade. Você vai olhar em tempos de crise, é comum você encontrar uma falta de instabilidade. Trazendo isso para o espiritual, a crise de espiritualidade. O mundo nunca viveu, nunca houve uma geração como a nossa geração, com tanta crise de santidade, de fidelidade, de firmeza, de força de vontade, crise de devoção a Deus. Nós vivemos uma crise muito grande de amor. Amor humano, amor de filho, amor de pai, amor de mãe, amor de marido, amor de mulher, e amor ágape, amor filéu e amor eros. Está escasso demais no dia que vivemos, uma grande crise. Então a crise traz instabilidade, insegurança, incerteza. Os homens são induzidos
há decisões no momento de crise que nem sempre são acertadas. Essas decisões, a crise até não é tão grave, talvez não trará tantos problemas como as decisões que tomamos. As decisões incertas, inseguras, sem conselhos, elas são tomadas depressas, ou sob nenhuma orientação, às vezes, segura, uma orientação segura. Às vezes nós nos aconselhamos com aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que não somos íntimos e essa pessoa não tem intimidade com Deus. Você se aconselhar com quem não tem intimidade com Deus, espiritualmente falando, é uma coisa triste, é muito desagradável. Isso vai levar a lugares que trará dores e sofrimentos, angústia e pavores. Além do mais, irmão, quando o pecado acende mais gravemente entre os homens, as escolhas são sempre carregadas de impiedade. As pessoas trocam o certo por duvidoso, pisam, massacram o que é real e verdadeiro no momento de instabilidade, de incerteza e de crise nas suas vidas. O livro de Juízes, ele retrata para nós, traz com muita clareza uma época de grande crise em Israel. Nós vamos tomar Israel como exemplo e vamos dizer assim, e ali trazendo isso, trouxe um grande crescimento da impiedade, crescimento do pecado e crescimento da impiedade. Josué havia morrido, seus sucessores, depois que Josué morreu, não conheciam o Senhor. Isso se encontra em Juízes capítulo 2, versículo 10. O crescimento do pecado e a impiedade, portanto, foi inevitável. Então nós vamos chegar a uma conclusão, por que estamos vivendo, presenciando, e por que não dizer, desfrutar de um fruto amargo, sabe? Com muito dissabores da vida. Porque a impiedade aumenta. O povo estava sem direção, diz a Bíblia, e quando não há conselho seguro, repito, o povo cai, o povo perece. Israel estava perecendo nessa época dos juízes, por quê? Porque não tinha conselheiro. E a impiedade aumentou. A Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Você vai dizer, pastor, o que tem a ver isso com o texto que o senhor leu? Tudo a ver. Jó estava vivendo no seu contexto, a sua vida particular, a sua intimidade, a sua particularidade. Era de crise total, era de instabilidade completa. Porém, todavia, Jó parou um pouquinho e diz, eu sei. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a consciência. Ele perdeu tudo, mas não se perdeu com as perdas. É aqui que eu quero chegar com você, nesses momentos de crise. Então nós veremos também a ação da providência de Deus para livrar Israel da impiedade do pecado. Deus nunca esteve, vamos dizer, desapercebido ou fazendo de conta que não está vendo ou não está vendo aquilo que a humanidade está passando. É nós que deixamos passar desapercebido o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos, a grandeza dele. Então Deus estava olhando para livrar Israel da impiedade, do pecado e garantir-lhes a sobrevivência em meio à grande crise que Israel estava enfrentando. Sempre foi assim, irmãos. Talvez você esteja enfrentando uma crise existencial exatamente nesse dia, nesta hora, nesta semana, neste mês ou neste ano que nós estamos vivendo. Ano de 2020,
Talvez você esteja passando por um momento, mas que você possa refletir. Eu lhes convido que esta mensagem, curta e rápida, de reflexão desta manhã, leva você a alcançar, a obter uma experiência inesquecível na sua vida. Quando não há conhecimento de Deus, o povo cai. A Bíblia diz, a Escritura é muito clara em dizer, em muitos lugares, ela afirma claramente que na ausência de conhecimento, sempre há um aumento do pecado e o aumento da impiedade. Nós vivemos numa dimensão humana, sofremos as influências dessa dimensão. Esta verdade tem sido, irmão, demonstrada ao longo da história da humanidade. Temos visto isso constantemente. Uma humanidade perecendo. Quando os homens se esquecem da sabedoria de Deus, esquecemos que Deus está vendo, que Deus conhece, que Ele é soberano. Eles perecem, nós perecemos. Pois se entregam muitas vezes aos seus próprios entendimentos e prazeres, vamos dizer, traindo sobre si, atraindo e trazendo juízo. Agora, isso pode acontecer por muitas razões. Agora, aonde nós tomamos por base, aconteceu por uma única razão, porque Deus lançou um desafio para o inimigo, mostrando que o seu servo Jó era um homem justo, um homem pio, um homem que temia Deus. O diabo insinuou para Deus que Jó o servia, o temia, o amava, vivia fielmente, porque Deus o cercava de bens. Então Deus permitiu ele entrar nessa crise, e ele mesmo assim ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Olha para cima, olha para Deus, autor e consumador da nossa fé. Ele está acima de todas as coisas. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a sua limitação. Deus não está condicionado à minha limitação. Ele está acima de tudo isso, contemplando a sua vida, contemplando o seu mover, contemplando o seu sofrimento, aquilo que você passa. Deus está vendo, é conhecedor de todas as coisas. Agora Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. E eu digo, eu sei que o meu Redentor vive e que eu verei com os meus olhos a vitória. Jó disse, eu vou me levantar, eu vou sair dessa condição, eu ainda vou me alegrar. Davi diz também, se alegra minha alma, espera no Senhor, porque você vai voltar a cantar, você vai voltar a sorrir, você verá a vitória outra vez. Tenha fé em Deus, fé em Deus, e a vitória chegará para você. Não desista, você vai vencer com fé e fé nele. Tenha fé em Deus. Um abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Que esta fé possa fluir na sua alma. Um abraço. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Quantas lutas acontecem nesta vida, quantas dores você sofre neste mundo, quantas lágrimas derramadas uma a uma pelo chão. A sua mão. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar.
Quantas horas tão difíceis você passa, por momentos que até pensas em parar. Quantas horas sua cruz você quer abandonar. Vem Deus, que Deus te ajuda a caminhar. Vem Deus, que a vitória Deus te dá. Vem Deus, porque Deus quer te ajudar. Vem Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Vem Deus, e você vencerá. Tua alma Deus acalma, Deus consola.